Olá a todos e todas, nós estamos chegando então agora à última semana do nosso PET, como ele foi distribuído para nós, e neste último momento nós observamos algumas formas de atuação de lideranças religiosas as mais diversas. É sempre bom a gente observar e lembrar que essas formas de atuação não precisam ser iguais, as pessoas não fazem as mesmas coisas e não necessariamente todas as lideranças vão ter posturas semelhantes. A primeira dessas lideranças que é apresentada para nós nesse último PET, e aí eu digo primeira em ordem cronológica, a gente coloca em uma organização dos primeiros que apareceram para esses últimos. O primeiro é o Siddhartha Gautama, que é conhecido por nós pelo título que ele recebe de Buda. Buda significa o iluminado, aquele que alcançou a iluminação. O nome do primeiro Buda, a primeira pessoa que alcançou essa iluminação, dentro da tradição dessa cultura, é o Siddhartha Gautama, um príncipe que abandonou toda a sua riqueza para viver na sua meditação e procurar alcançar aquilo que é o objetivo maior para todos os budistas, que é o Nirvana, uma paz completa de espírito que faz com que você ultrapasse os limites desse nosso mundo físico. O Siddhartha Gautama, por causa dessa forma de se relacionar com o mundo, que exige muita meditação e também um estudo muito grande, um aprofundamento nos estudos muito grande, nós podemos o aproximar daquilo que nós chamamos nos nossos últimos encontros de um modelo corvinal, uma forma da corvinal de liderar, uma liderança a partir do conhecimento e esse conhecimento que acaba gerando também um certo afastamento das coisas. O segundo líder que nos é apresentado ali é o Shankara, que é um líder hindu que reage ao budismo, ao desenvolvimento que o budismo estava alcançando na região da Índia. O budismo ele cresce a partir da Índia, o Tibete principalmente, para outras regiões do Oriente, principalmente, nos primeiros momentos, mas a Índia começa uma reação resgatando a religião que existia antes do budismo, que é a religião hinduísta, uma religião onde existem vários deuses, mas muitas vezes ela age de uma forma que nós chamamos de monolatria. Existem vários deuses, mas se adora, se idolatra a um deus específico. Uma das formas dessa monolatria começa com Shankara e vai desenvolver no que hoje nós chamamos de Hare Krishnas, aqueles que adoram a Krishna como sendo esse grande Deus de amor. Shankara também é um membro que nós podemos chamar de uma liderança ao estilo corvinal, porque ele busca resgatar dentro da sua religião os principais valores que poderiam mantê-la contra uma outra forma de religiosidade que estava crescendo, que era essa religiosidade budista. Esses dois representantes iniciais, o Buda no período anterior a Cristo e Shankara ali nos primeiros séculos da era cristã, são os mais antigos dessa nossa lista. Depois nós já pulamos para personagens que estão no século passado. O primeiro desses personagens é o Martin Luther King. O nome dele já faz uma homenagem ao grande líder da Reforma Protestante, Martinho Lutero. Martin Luther é o nome do Lutero em inglês, adaptado ao inglês, e King, transformado em rei. O Luther King e este Luther King a que nós nos referimos é o Júnior, filho de um pastor batista também protestante, portanto,
o Martin Luther King Jr., ele faz uma série de discursos contra o racismo num período em que os Estados Unidos tinham um racismo ainda mais forte. Hoje nós vemos todo esse processo com o julgamento das mortes de pessoas negras e o movimento do Vidas Negras Importam, mas naquele período do Luther King ainda existia, por exemplo, uma separação que não permitia que os negros sentassem nos bancos dos ônibus. Os bancos dos ônibus eram destinados aos brancos e os negros deveriam ir para o fundo dos ônibus. O Luther King luta contra essas questões e faz uma série de discursos contra essas questões e acaba sendo baleado por causa das suas lutas, o que o aproxima de uma postura mais ao estilo da Grifinória, de lutar com nobreza por aquilo em que acredita e mesmo de uma forma destemida que coloca em risco a própria vida. O Luther King ele é contemporâneo de um outro pensador que não está na nossa lista, por isso eu não vou fazer um slide específico sobre ele, que é o Malcolm X. Malcolm X, ele também lutou contra o racismo naquele período, mas ele representa uma outra forma de luta. A luta dele era dizer que, se necessário for, podemos usar a violência. O Luther King nunca aceitou o uso da violência. O Malcolm X não. Ele acreditava que, se for necessário, se usarem violência contra nós, no caso os negros que estavam se rebelando naquele período, os negros também poderiam usar de violência contra aqueles que primeiro atacaram, né? Podem reagir. O Luther King e o Malcolm X são inspiração para que o Stan Lee crie dois personagens dos quadrinhos que são o Professor Xavier e o Magneto. Duas formas dos mutantes reagirem. Eles são criados na década de 60 pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. E, como vocês veem ali nas datações, o Luther King morre em 68, na década de 60 ele estava no auge dele, e o auge significa que ele também estava irritando muitas pessoas com o seu movimento pacifista. Ele pacífico cristão e o Malcolm X mais ligado a uma violência e ligado ao islamismo. A outra personagem que aparece é a primeira brasileira que aparece para nós, a mãe menininha do Gantuá. Ela sobrevive, apesar de ter nascido antes do Luther King, ela vive mais tempo do que o Luther King, mas a parte mais importante da luta da mãe menininha, da forma como ela liderou a sua comunidade, acontece antes da morte do Luther King, que é na década de 30. As religiões de origem africana, na década de 30, eram proibidas no Brasil. E a mãe menininha do Gantuá, ela como uma liderança do candomblé, uma Ialorixá, uma mãe de santo, ela lutou para que fosse reconhecida a religião que ela pregava, que ela defendia. Por exemplo, não era possível ter cultos de religiões africanas porque era considerado como os jogos. Era tão proibido quanto fazer um cassino, fazer um terreiro de candomblé ou de umbanda. A mãe menininha conseguiu, por sua influência política, inclusive, ela andava bem nos meios políticos, tinha muitos políticos que frequentavam o terreiro dela, a liberação para isso. Apesar dela não ter morrido, a forma como ela enfrentou bravamente contra o Estado também pode aproximá-la à Grifinória. A forma de agir, mesmo que isso traga alguns problemas para a pessoa. Outro brasileiro que é apresentado nessa lista é o Chico Xavier, considerado uma das principais lideranças religiosas brasileiras, independente da sua religião específica. Ele era um médium, um espírita, mas era respeitado por várias religiões, por vários
outras lideranças religiosas, fez com que o Brasil se tornasse a maior nação espírita do mundo. É o lugar onde se tem mais espíritas em todo o mundo, é no Brasil, e muito por causa da liderança específica do Chico Xavier e da forma como ele interagia com as pessoas. Ele não tinha uma preocupação em converter para a sua forma de religiosidade, mas ele sempre estava querendo aproximar as pessoas e levar uma mensagem tranquilizadora às pessoas. Então, muitas vezes, as cartas que ele psicografava, que ele escrevia a partir do que os espíritos ditavam para ele repassava para as pessoas, mesmo que elas não acreditassem naquilo que ele estava levando, porque ele queria tranquilizá-las, levar uma certa paz de espírito para essas pessoas. O que nos aproxima de uma liderança ao estilo da Lufa-Lufa, que é aquela liderança fiel aos amigos, mesmo que isso cause dor para si mesmo, mesmo que isso gerasse um problema para si próprio. E a última liderança que é apresentada, a única dessas lideranças que ainda permanece viva, é o Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele é atualmente o líder dos católicos romanos, os católicos que seguem a Igreja de Roma, sediada em Roma, e é uma liderança que tem conquistado muitos adeptos, não só dentro do catolicismo, como em outras religiões. Muitos aceitam ele pela forma tranquila com que ele dialoga com as pessoas, com que ele está aberto a conversar com os outros, mas também tem criado muita dissidência dentro do próprio catolicismo da parte daqueles que são mais conservadores, que gostariam que o Papa Francisco se colocasse de forma mais severa contra determinadas coisas. Não é o estilo dele, ele não é como era o Papa anterior, o Bento XVI, o Joseph Ratzinger, uma pessoa muito severa, muito dura, muito fechada com as tradições. O Ratzinger, por causa dessa postura dele, Bento XVI, por causa dessa postura dele, nós poderíamos também aproximar a um estilo mais Sonserina, mais eu acredito nesta minha crença e levarei a ferro e fogo esta minha crença, você queira aceitar ou não. O Bergoglio não. O Bergoglio ele está mais aberto a um diálogo. E até por isso ele assumiu o nome de Francisco, o mais relevante santo católico com o nome de Francisco é o Francisco de Assis, que foi um santo que aceitou ir até o Sudão, o líder islâmico, conversar com ele e pedir para ele se poderia fazer uma igreja no seu território, no Egito. E o Francisco de Assis conseguiu na conversa, conversando. O Sudão, mesmo em um país islâmico, mesmo em um país rigidamente islâmico, que não aceita muitas conversas, que não aceita muitas possibilidades diversas, o Francisco de Assis conseguiu levar o catolicismo, o cristianismo, até aquele território. E é esse o formato que o Bergoglio também tenta, mais próximo também ao Lufa-Lufa, a uma conversa, a um diálogo, sem imposições, aberta às possibilidades diversas, aberta ao que o outro também tem a oferecer. Por hoje essas são as nossas questões. A gente vai encerrando o grupo dos pets e vamos entrar um pouco mais nessa nossa discussão com as casas de Hogwarts. Bom que prestem bastante atenção. Próximo momento nosso, nós teremos uma pequena avaliação para observar até que ponto estão conseguindo assimilar as discussões que temos feito. A gente volta a se encontrar
em breve. Grande abraço.